juntar dinheiro, em ver o que vai dar certo, em ver o que consegue se proteger, às vezes, até da mulher que vai casar, financeiramente. Esse jovem aqui sabe que vai casar, sabe que precisa das coisas, mas ele dedica a maior parte do seu tempo no serviço a Deus. E o Senhor nos promete que quando nós fazemos pelos dele, Ele faz pelas nossas coisas, Ele faz pelos nossos. Então agora, com essa intenção, levante a sua mão direita sobre a mente, sobre a cabeça e o coração desse missionário, desejando a Deus toda sorte de bênçãos para ele, mas que neste momento em específico, que o Senhor venha com toda a sua sabedoria e derrame sobre este coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Por Ele, Deus, instantemente vos pedimos, por vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, receberá ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para prender as almas. Assim seja. Amém. Peça, tem Espírito. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Faz bem, pouca gente me conhece, então eu vou me apresentar. Meu nome é Eduardo. Eu tinha pedido por Lu tocar aquela música Vamos Fugir, mas ele falou que não sabe a letra. Como é que eu faço? Enfim, fica difícil, né? Pregar, falar alguma coisa diante de tanto testemunho verdadeiro, de tanta vida, né, colocada aqui, tanta verdade, assim, tanta partilha de coração, e o que Deus já realizou através de todos esses testemunhos, através do testemunho da Cecília, através da exortação, né, do nosso ministro Eli, e de todos os outros que pregaram. É difícil assim falar alguma coisa, mas enfim, acredito que tudo isso que foi falado, ele parte do princípio que a gente não vive através de uma ideia, a gente vive através por Cristo, né? É uma pessoa, é vivo, né? E está no meio de nós, que sustenta essa comunidade. E na carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 15, São Pedro nos pede assim, que a gente sempre esteja pronto a mostrar para o mundo o motivo da nossa esperança. E o Cá pediu para que eu falasse sobre esse tema, ser homens e mulheres da igreja no meio do mundo. Todo mundo sabe da realidade que eu vivo, né? Sou músico, e estou em meios assim, onde de repente fica difícil entrar um cristão, se falar de Deus, se mostrar Deus de alguma forma. E Deus me deu a graça. No começo, como eu já falei em outras pregações, eu me condenava muito, eu me julgava, porque eu falava, eu não posso tocar isso, eu não posso vir aqui tocar o mundo, tocar para as pessoas. Enfim, acredito que proporcionar a
alegria para as pessoas através de um evento cultural não seja pecado algum, né? Eu não estou ali cantando nenhuma pornografia, nenhuma música de duplo sentido, senão eu não estaria, né? Já me foram oferecidos várias propostas, muitas vezes de contratos, de dinheiro, coisas, e eu fiz questão de bater na tecla de que aquele que pagou o preço da minha liberdade não pode ser vendido novamente, assim como foi vendido por Judas. Eu não posso vender Jesus de novo, assim como de repente eu já fiz um dia no meu passado. Então, por várias vezes me foram feitas propostas e de contratos em que eu me privar de repente de estar ativo na comunidade, não ativista, mas ativo na comunidade. E esse é o convite que Deus faz para todo missionário, de entrar para a comunidade, tanto para os novos quanto para os antigos, para fazer a diferença. Não é para ser melhor, mas é para fazer a diferença dentro e fora da comunidade, no mundo. É ter essa coragem de ser homem e mulher de Deus no mundo, aonde trabalha, né? Aonde Deus nos coloca, né? É o que o cara sempre nos ensinou a gente, nós como leigos, a missão do leigo, ser o braço do sacerdote. E está aqui o sacerdote, e a gente se alimenta da fonte do coração dele, né? E a gente precisa ser esse braço que leva, porque as pessoas não vão ter acesso. Talvez as pessoas nunca vão conhecer o Padre Serginho, mas as pessoas podem conhecer aquilo que vem do coração sacerdotal dele através da minha vida. Então esse é o meu papel no mundo como cristão, e eu comecei a compreender isso quando Deus me colocava em situações que eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu até partilhei, não lembro com quem na comunidade, que outro dia eu estava num show tocando. Eu conheci assim o pessoal que sempre ia no show, e uma menina que foi pela primeira vez. As coisas de Deus acontecem assim sem a gente esperar, né? E o cara sempre falou para mim que quando a pessoa vai pregar, ela não precisa ficar preparando discurso, porque quem fica preparando muito discurso prega a teoria, não prega o que vive, né? Então Deus te coloca na situação para ver se você está preparado para viver aquilo. E a mulher começou a me falar ali da vida dela, de marido, de coisa, que o marido dela não prestava, que era isso, que era aquilo. E eu comecei a falar de Deus para ela, do marido, da importância, né, do sacramento, porque eu não conheço ainda, porque eu estou me preparando, né? Mas eu já pude de alguma forma experimentar esse amor de Deus que é derramado no sacramento, falando para aquela mulher, para ela resgatar, para ela continuar firme com o esposo dela, né, na caminhada, para ela deixar aquilo que eram as vontades dela e começar a olhar aquilo que era a vontade de Deus com o sacramento do matrimônio dela, para ela salvar o matrimônio. Ela falava, a gente está brigado, ele está em casa, eu estou aqui na balada, hoje eu vim para lá, eu vim para ficar com os caras. Eu falei, não faz isso. Eu falei, não adianta você jogar tudo pro alto e depois você sair remendando, catando caquinho no chão. Eu falei, vai ser muito mais trabalhoso, vai ser muito mais doloroso e penoso. E aí conversando, ela falou, meu, eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar uma pessoa numa balada que ia falar de Deus para mim. Na verdade, eu comecei a ver que tudo aquilo que eu achava que seria bom para o meu casamento, na verdade é tudo loucura da minha cabeça. Coisa que eu vejo na televisão, coisa que o mundo tem me envenenado, né? Coisa que o mundo tem colocado na minha cabeça, que eu acho que devo fazer, que eu acho que devo seguir a tendência, que eu acho que devo seguir a razão que o mundo me ensina, mas na verdade eu preciso da razão para aquilo que Deus quer para a minha vida, que foi aquilo que você me apresentou agora. Eu fiquei feliz, porque eu falei, meu, se não fosse eu, graças a Deus que fui eu, sem mérito nenhum, mas graças a Deus que eu pude ser, né? Como São Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, né? Eu não posso comungar o corpo e o sangue de Jesus e ser, de repente, ficar ali só ouvindo ela derramar todas aquelas lamúrias, todas aquelas lamentações e ficar omisso e não apresentar a esperança, que é o que São Pedro pede para a gente, que a gente tem que estar pronto o tempo inteiro para mostrar o motivo da nossa esperança. Qual é a esperança que a gente carrega no nosso coração? O porquê que a gente está na comunidade Voz dos Pobres? O porquê? O que trouxe a gente aqui? Eu estou aqui por uma ideia, por uma teoria, ou por um hábito, ou por uma camisa marrom, ou por uma cruz? Qual é o motivo da minha esperança? Eu estou aqui por causa do Cá, por causa do Pico, por causa da Irmã Maria, por causa do Toque, do Santo, por causa do Padre Sérgio? Não, eu estou aqui por causa de Jesus. Eles me apresentaram Jesus. Através do coração de cada um deles eu conheci Jesus, de verdade. Não uma teoria, não uma ideia,
mas uma pessoa que me amou, que pagou o preço da minha liberdade. E eu não posso me omitir diante das situações que Deus me coloca. Que é simples. Basta a gente ter essa coragem de apresentar Jesus mesmo. E muitas vezes a gente caminha na vida assim, dentro da comunidade. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos assim, muito próximos, outros nem tanto, mas muitos amigos muito próximos. E às vezes eu fico triste de perceber que a pessoa foi perdendo a esperança no decorrer da caminhada. Pessoas que eu entrei aqui porque eu olhei no olhar dessa pessoa e vi Jesus, vi um sorriso, assim como o padre falou que ele entrou na igreja porque ele olhou o sorriso dos catequistas e aquilo apresentou Deus para ele. E aí eu vejo essas pessoas hoje em dia cabisbaixas, tristes, desanimadas, talvez, não sei, se esqueceram o motivo da esperança. Quem sou eu para falar? Não sou ninguém. Mas eu fico triste porque um dia eu olhei e vi Deus no olhar daquelas pessoas e hoje em dia as pessoas estão tristes, amarguradas. As pessoas... Foi igual uma vez que o Cá me disse que ele teve uma experiência numa pastoral, que ele falou que ele estava indo na missa todo dia e que ele estava indo fazer pastoral sempre, que um irmão olhou para ele e falou: por que me abandonaste, né, cara? E ele falou que ali ele percebeu que ele estava fazendo muitas coisas, estava vivendo carisma na prática, mas talvez o coração dele já estava distante. Talvez eu estava partilhando com o Padre Sérgio essa semana, a gente conseguiu enxergar a pobreza de Deus, né? Um Deus que talvez antes da nossa conversão a gente achava inacessível, mas de repente Deus nos chamou, nos trouxe para junto, a gente viu que Deus era bom, viu que Deus nos ama de verdade, ficou junto de Deus, ficou amigo de Deus, mas olhou essa pobreza de Deus, essa pobreza no sentido de que Ele se faz muito mais acessível do que a gente imagina. Ele chega muito mais próximo da gente do que a gente imagina, e a gente deixou de ver isso. Aliás, a gente vê essa pobreza de Deus, mas às vezes a gente vê a pobreza, e parece que isso se torna uma coisa costumeira. E eu esqueço de ver a realeza de Deus diante dessa simplicidade, diante desse chamado que Deus fez para a gente. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Eu me acostumei com as coisas. A pastoral que eu ia já não enche o meu coração mais como antigamente. Eu não sei por que motivo, né? Mas eu vejo isso. Eu não estou condenando ninguém. Quem sou eu? Como o Fábio falou, talvez eu seja a pessoa mais indigna de estar aqui. Talvez outros missionários que são muito mais santos e que estão escondidos, como ele falou, que deveriam estar aqui falando, porque com certeza iam dar um testemunho muito mais, né, pegado, total, como a gente costuma falar. E a gente tem vivido como o Papa fala aqui no Evangelho Gaudium, que ele fala assim: há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida. Por vezes muito duras, adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Compreendo as pessoas que se vergam a tristeza por causa das graves dificuldades que têm de suportar, mas aos poucos é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. A paz foi desterrada da minha alma, já nem sei o que é felicidade. Isto, porém, guardo no meu coração, por isso mantenho a esperança, que é Deus, é que a misericórdia